Olá, boa noite. Iniciando a nossa live de hoje com a Eliane Xavier, mestre em física quântica, que vai chegar daqui a pouquinho aqui. Boa noite para todos. Estou bem feliz de conseguir fazer uma live depois da semana passada que a live acabou não saindo, né, com o Marcos. Nós vamos fazer na semana que vem, eu e o Marcos, a live sobre a evolução pessoal. Por conta do ciclone que aconteceu aqui, ficamos sem internet. E hoje até comentei com a Eliane que se eu não aparecesse era porque eu tinha dado outro. A Defesa Civil tinha avisado, né, que hoje à noite vai ter mais vento, enfim. Mas tá tudo certo, tá tudo ótimo. Vou aguardar a Eliane chegar aqui, não vi ela ainda. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não. Eliane, se você tá me vendo, você me avisa aqui, me chama, tá? E hoje a gente vai falar sobre física quântica e as emoções. Então é bem legal entender sobre isso, né? Bem interessante. Esse é o livro dela, que ela vai falar também, vai se apresentar para vocês. E foi bem interessante, vou contar um pouquinho enquanto ela chega, vou contar um pouquinho da história de como eu conheci ela. Oi, tia Zilda, tudo bem? Oi, Daiane. Boa noite para todos. Então eu conheci a Eliane só pela internet, é só virtual nosso relacionamento. Ela estava ministrando um curso de física quântica que eu me interessei, fui fazer um dia de curso, soube do livro, já comprei o livro e a gente começou a conversar. Eu já fui fazer live com ela há 15 dias. Oi, Eliane, já chegou. Que bom! Eu tô muito, assim, empolgada com esse tema, porque é maravilhoso, né? Física quântica explica tudo pra gente. Tem tudo a ver com a bioquímica das emoções. Eliane pede para participar. Se você conseguir pedir, deixa eu ver se eu consigo te chamar também. Aqui. Ó, te adicionei, tá? Vê se vai o convite para você. Oi, Eliane! Oi, tudo Boa bom? noite, Boa tudo! noite. Seja bem-vinda! Obrigada. Eu já estava falando um pouquinho, explicando um pouco de como a gente se conheceu e que nosso relacionamento é só virtual, né? Aham, A gente não se conhece pessoalmente, mas é um pois prazer é. imenso poder conversar com você, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria para trazer para a gente um pouco da física quântica. Uhum. Então, se apresenta um pouco, né? Diz quem você é e eu já tenho um monte de coisa para falar depois. Ai, que bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, eu segui a carreira tradicional da física, né? Eu trabalhava já com a física aqui no Rio. Depois eu fui morar em Curitiba e acabei fazendo um mestrado na Federal do Paraná, na área de física quântica, que sempre foi a minha paixão, né? Mas aqui no Rio era engraçado assim, que nunca dava uma oportunidade de eu me aprofundar nessa área. E quando eu cheguei em Curitiba, imediatamente isso abriu. Foi uma coisa que eu fiquei bem feliz. Assim. Eu fui lá na Federal, eles tinham essa área de pesquisa no mestrado, né? E eu Uhum. realizei meu sonho, assim, enfim, né? De me aprofundar na física quântica. E aí, Que quando eu legal. terminei o mestrado, eu fiquei um tempo naquele bardo, né? Como a gente fala no budismo, assim, que você não Uhum. está nem lá nem cá, né? Está Uhum. naquele estado intermediário, né? Aí eu fiquei um tempo assim, pensando o que eu ia fazer, se eu fazia o doutorado, se eu dava aula. E nesse meio tempo eu conheci o Lama Santen, né? Que é o nosso mestre no budismo. E depois eu vim a saber que ele também era um físico da Era área de física. física Uhum.
também era um físico da área da física quântica, da Federal do Rio Grande do Sul. Mas isso eu fui saber depois, na verdade. A minha conexão inicial com ele não foi por conta disso, né? Mas aí depois, quando eu soube, eu fiquei mais feliz ainda, né? Claro. E aí eu comecei, né, a meditar, a estudar os ensinamentos. E eu comecei a perceber, né, que tinha uma similaridade muito grande. O tipo de mundo que o Buda descreve, né, nos ensinamentos é um mundo quântico, né? Não é esse mundo clássico, né? Sim. E aí aquilo começou a me inquietar, assim, né? Porque eu falei, nossa, para as pessoas que não conhecem a física quântica, ainda estão limitadas nessa física clássica, vai ser muito difícil esse caminho espiritual, né? Entender os ensinamentos. E aí isso foi me motivando a montar um material para o público leigo, né? Que os meus próprios colegas assim começavam a perguntar, né? Porque eu ficava empolgada, eu começava a comentar. E aí eles pediam, né? Eles falavam, monta um curso pra gente, então. Mas aí eu falava, gente, como que eu vou dar aula de física quântica para essas pessoas? Assim, eu não tinha noção de por onde começar, né? Porque na universidade a gente trabalha com os modelos matemáticos, né? Então eu falei, eu não sabia assim como falar de física quântica sem usar matemática, né? Era uma coisa que eu nunca ninguém tinha feito isso para eu aprender. Mas aí eu persisti, né? Assim, a motivação ficou realmente grande. E aí eu comecei assim a pesquisar figuras no Google, né? E aí eu falei, bom, vou usar figuras, que é uma coisa... Por isso que até eu fiz questão do livro ser colorido. Mais didático, né? Ter as figuras, porque isso foi o caminho que eu achei, assim, né? Sim. Então eu vi que esse meio hábil das figuras é muito bom, né? Dá para passar muita informação, né? Através de uma figura. E aí foi interessante porque eu peguei um livro que eu havia estudado esse livro na universidade. E esse livro tinha, na verdade, várias partes mais teóricas, sem a matemática, né? Que falava um pouco da questão filosófica, da visão de mundo, né? Mas na universidade os professores pulavam essas partes. Aí foi muito engraçado, porque eu peguei o livro assim, eu comecei a olhar, aí estava tudo escrito assim, aqui não. O professor falava, não, mas tal, não precisa estudar. Aí eu anotava, aqui não. Então, e era lá que você ia depois, Era lá que eu ia. Aí eu vi que, na verdade, eu tinha o material, né? Só não sabia, né? Era tudo que eu não tinha lido ainda do livro, né? E então, por isso eu falo pro pessoal, né? Os slides que eu coloco, assim, tem algumas frases fortes, né? Assim, e eu falo com as pessoas, falo, olha, isso aqui foi tirado do livro de física quântica da universidade, porque tem frases tão assim que desconstroem, né, o mundo clássico de uma forma tão, né, impactante que eu até falo, porque a pessoa não vai achar que aquilo estava num livro universitário, né? Ela vai achar que eu tirei aquilo de alguma escritura budista. Mas não é, na verdade, né? A própria ciência, ela traz esse olhar diferente, né? Que é outro paradigma, né? A gente vê essas frases do Einstein, e você cita muito no teu livro, eu já mostrei para o pessoal aqui teu livro. Eu não consegui ler ele todo, mas ele é fantástico, assim. E só porque não deu tempo que eu recebi faz nem 15 dias, né? Não consegui ler ainda. Mas essas frases assim colocadas, a correlação que você faz também com o budismo, mesmo para quem não é budista, ajuda muito a entender todo esse conceito maior, né, que a gente está passando agora, né, Eliane? Eu vejo assim, que essa é muito novo para todo mundo, essa linguagem
agora que a gente está começando a falar de energia, de Sim. física quântica, sempre existiu, é a Aham. verdade. Só que justamente o que você falou, os livros são retirados, não se fala, aquelas frases do Einstein não são citadas, É, ou seja, né, não é é. por aí, né? É. Então E a gente fica muito claro, né? Para mim ficou muito claro que eu pude experienciar um pouco de cada dos dois mundos, né? Como realmente o paradigma ele limita a mente, né? Quando você está operando dentro de um paradigma, você só enxerga até aonde aquele paradigma permite, né? vai, é, E a ciência hoje ainda é feita no paradigma do materialismo, né? Científico. uhum, Então, uhum. a própria física quântica, né, dentro da universidade, ela é tratada de uma forma muito técnica. Então, isso que eu me encantei, né, com o ensinamento budista, porque aí aquilo tudo passou a fazer sentido, Faz né? É sentido. como se tivesse passado um fio dentro daquilo Sim, que estava desconectado, né? sim, faz um Então, sentido prático, né? Real. A gente sim, começa a exatamente. sentir no corpo, na vida. E aí até Na entra essa vida, questão, exatamente. é a experimentação na vida da teoria da física quântica. E você Isso. começa a ver, poxa, é isso mesmo, né? Porque Exatamente. até colocando essa correlação das emoções, né? A emoção, como que aqui a gente vai falar de emoção e física quântica, o que que uma coisa tem a ver com a outra? E tem tudo a ver, né? Tem Sim. tudo a ver uma coisa com a outra, porque a emoção, por exemplo, ela é uma resposta química e Uhum, neural a um evento. Então, é uhum, uma produção bioquímica e neurológica, né, uma resposta neural a um evento. Começamos que, pelo evento em si, seja ele externo, vai ser uma onda sonora, vai ser uma onda luminosa, né? uhum, É algo físico que está acontecendo. Seja um estímulo de pensamento, é uma onda cerebral, enfim. Então, o próprio estímulo ele já é imaterial no sentido de que ele é uma onda sonora, luminosa ou uhum, cerebral. Aí, quando a resposta ela é neural, os neurônios também passam por sinapses que são sinais elétricos. E uhum, a resposta química, ela se dá porque essa informação de todas essas ondas informa o nosso corpo para montar um aglutinado de átomos que vai gerar um elemento químico ali e vai gerar uma resposta no teu corpo. Mas o que, uhum, que é o elemento químico? É a emoção. Então, a uhum. emoção nada mais é do que uma junção de átomos que formam um elemento químico. E átomo tem o quê? Tem órbita, né? E aí É. tem a questão do salto quântico, que eu queria que você explicasse, que eu adoro essa parte do salto E, quântico. Como é que a gente coloca isso na nossa prática? Você explicou tão bem e acho que as pessoas vão adorar ouvir. então, eu já sinto falta da figura, né? Ai, sim. Deixa eu ver se eu acho Porque, ela aqui para colocar na câmera um pouquinho. porque eu acho uma maldade, assim, né? A gente ensinar física. Peraí. Isso mesmo a física clássica, né? Que eu dei muita aula de física clássica também. Ah, isso aí, tá bem legal. Então, não sei se vocês percebem ali na figura que tem o núcleo, que é a laranjinha ali no meio, e as órbitas, né? Com essas cores azul e verde. Você tem três órbitas ali, né? Em volta do núcleo. Tá ótimo, acho que deu para visualizar já. Obrigada, Adorei essa ideia. porque isso desde que eu dava aula para segundo grau, né? Que eu dava aula para pré-vestibular, que eu já tenho muita aula de física clássica também, né? Como eu te Uhum. falei, eu Sim, só entrei na física adaptou. quântica em É. Curitiba. Mas eu achava muito complicado, né? A gente falar para o aluno, imagine tal situação. Ai, gente, como a aula A fica chata, imaginação né? é de cada um, né? Fica muito É. difícil. Então, quando você mostra assim a figura, aquilo fica mais. Porque a Sim, pessoa fica assim, será que eu estou imaginando certo, né? Sempre dá uma. sim. Mas, enfim, né? Esse é o modelo atômico, né? Que a gente chama de modelo de Bohr, que é o Niels Bohr, né? Foi um dos físicos principais na construção da teoria quântica, né? Então, o Niels Bohr ele trouxe essa ideia da quantização para dentro do átomo, né?
Então, o que é quantizar primeiro, né? Quantizar é dividir em quantidades discretas, né? Uhum. Então, porque o átomo que a gente, quando a gente fala átomo, né? Geralmente a gente pensa naquele átomo que a gente desenha até hoje, né? Que é cheio de Sim. órbitas, assim, toda por cima uma da outra, né? Uhum. Mas esse modelo, né, ele não funcionava muito bem. Então, o Niels Bohr, ele propôs esse outro modelo, incluindo a quantização, né? Uhum. Então, ele falou assim, vamos pensar no átomo, né? Ao invés de ter elétron ali para tudo quanto é lado, vamos quantizar as órbitas. Quer dizer, vamos dividir as órbitas em órbitas definidas, não é mais aquilo embaralhado, né? Então, a gente tem um núcleo, aí tem a primeira órbita ali pertinho do núcleo, depois tem a segunda órbita, e tem um espaço entre uma órbita e outra, né? Uhum. Isso, olha lá. Aí a pergunta seguinte, né? Qual vai ser? Será que o elétron pode mudar de uma órbita para outra? Né? Porque cada órbita vai ter lá os seus elétrons, né? Então, você Sim. tem um núcleo, tem a primeira órbita, tem os elétrons ali. Tem a segunda órbita, tem os elétrons que estão na segunda órbita. Tem a terceira órbita, tem os elétrons que estão na terceira órbita. Aí a pergunta natural é, né? E esses elétrons podem mudar de órbita, né? Eles podem, né? Não só podem, como mudam, né? O tempo todo. E essa mudança de órbita do elétron é que a gente chama de salto quântico. Então, eu acho interessante isso, porque o salto quântico caiu no popular, né? Hoje em dia, todo mundo usa, né? Dá salto quântico. E eu acredito que muitas vezes a pessoa não sabe o que é exatamente o salto quântico, né? Então, eu acho bem legal a pessoa saber isso. Então, o salto quântico é quando o elétron pula de uma órbita para outra. Só que não é exatamente um salto, né? Porque o salto, a gente sai daqui, né? Faz uma trajetória e chega aqui. No caso do elétron, ele não passa pelo caminho entre as duas órbitas. Ele desaparece de uma órbita E na outra. aparece na outra. Isso é demais. Sem nunca ter passado pelo espaço entre as duas, né? Então, por isso que as pessoas acham que física quântica é difícil, né? Não é que a física quântica seja difícil, é que ela é diferente, ela é outro paradigma. Ela fica difícil quando a gente quer entender a física quântica com a cabeça da física clássica. Aí não dá certo. Claro. Aí não dá certo. Aí é que a gente precisa fazer o nosso salto quântico, exatamente, né? Para ir uma outra camada mais elevada para entender isso, não é, Eliane? Isso, exatamente. Então, só que aí tem um outro detalhe, né? Super importante nesse salto quântico. O que difere uma órbita da outra, né? Tem uma diferença de uma órbita para outra. Então, a órbita que está mais pertinho do núcleo, ela tem menor energia e menor frequência de vibração. Porque na física quântica, energia e frequência estão equivalentes pela constante de Planck, né? É a equação de Planck, que ele diz que energia e frequência são diretamente proporcionais. Então, o elétron, que está numa órbita mais pertinho do núcleo, para ele dar esse salto quântico, ele tem que ganhar um pacotinho de energia, né? Que dá essa energia para ele mudar a energia e a frequência dele. No momento que ele muda, ele desaparece daqui, aparece lá. Né? Então, na física quântica não existe trajetória. Trajetória é um conceito clássico. Na física quântica, tudo acontece por questão de energia e frequência. Né? Então, muda a energia, muda a frequência, acontece um fenômeno, né? Mas não existe essa trajetória do mundo clássico. Né? Sim. E só fazendo uma analogia, que é o que acontece com a gente quando a gente consegue entender alguma coisa, né? Isso. Uau, entendi. Eu simplesmente fui para outra consciência, outra camada ali e eu não precisei passar por um caminho, estou tomando consciência, agora tomei.
Isso é lindo, né? né? Isso é lindo, porque é um processo descontínuo, né? A física quântica é justamente a introdução dessa ideia da descontinuidade, né? É a primeira coisa que eu explico assim nos cursos, né? Eu dou até um exemplo assim, o que é um movimento contínuo, o que é um movimento quantizado, né? Uhum. Então, o movimento quantizado é um movimento que tem quebras, né? Ele tem uma Uhum. descontinuidade. Então, é um insight, né? Como você Sim, falou, é um insight, é o processo criativo, a cura, né? É um salto sim, quântico sim. criativo, né? Então, eu falo sempre para os alunos, né, também, ficarem atentos, né? Que isso também é uma frase do Einstein, né? Que ele diz assim, na dificuldade reside a oportunidade. Ai, que Então, é uma lindo. frase boa para a gente atualmente, né? Eu amo isso, né? E é sempre assim, tem a oportunidade e também a solução, ela sempre está mais elevada, né? Ela sempre É, é maior do que aquela mentalidade que criou o problema ou do que aquela é, situação que criou que o é problema. a outra frase dele, né? Que se enquadra muito, né? Que ele Sim. também diz, um problema nunca pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. E, Então e, é isso, né? E aquela Quando outra frase dele, que uma mente também não volta, uma mente ampliada não é volta ao seu tamanho maravilhosa, né? original, também é fantástica, né? Essa eu uso muito na divulgação do curso, assim, porque Sim, é sim. bem Então, isso, né? Depois que você expande a mente para esse olhar, ela não volta mais, né? e Eliane, o doutor David Hawkins, né, daquele, não sei se você conhece aquele livro do Força versus Poder, ou Poder versus Força, Uhum, ele também trabalha com a escala de consciências, né, que ele mediu com logaritmo. Então, ele uhum, fez a medida logarítmica por cinesiologia das consciências. Daí, ali tem uma tabela bem conhecida que é, até sai erroneamente como frequências em hertz, mas não é hertz, é logaritmo. Enfim, uhum, e aí ele foi medindo coragem, né, o amor, enfim, as diversas consciências. E ele justamente fala isso, que são campos atratores, né? Essas consciências, então, elas são como as órbitas, assim, são campos atratores. Aí você pula, assim, da coragem, você vai para uma mais elevada, você atinge o amor, o estado da felicidade, são mais elevadas, até porque você explicou que precisa ter mais energia para estar mais elevado, né? E se isso, a gente tiver mais numa frequência de vergonha, de culpa, de medo, a gente vai estar com menos energia. Então, as nossas consciências, elas têm tudo a ver com essa questão do salto quântico e tudo é. isso que... O primeiro paralelo que eu vejo ali no salto, nesse modelo, né, do Niels Bohr, das órbitas, são os níveis de consciência, né? É um Uhum. paralelo que cai como uma luva, assim, né? Porque Sim, é exatamente o que acontece com a gente, né? Então, quando vem um problema, uma dificuldade, uma crise, né? Alguma coisa que chacoalha a gente, né? Você pode ter certeza que está vindo um pacotinho, um quantum ali junto, ó. que legal, adorei essa. Né? Então, ó, Eu você vou fala, ó, usar o problema já veio. Agora deixa eu olhar onde que está o quantum, o também pacotinho de energia, bem. E o né? legal aqui no teu livro, que você também, como você faz um paralelo com o budismo, com todo esse ensinamento, você também coloca esses níveis de consciência ali, né? Explica É. que daí são um pouco diferentes do que o Dr. Hawkins fez, mas você faz uma outra analogia, né? É que é uma analogia que o Lama Santen faz Uhum. dentro do ensinamento budista, né? Então, porque no budismo a gente estuda muito a questão da mente condicionada, né? Porque toda É, a prática da meditação, ela tem esse foco da gente a gente reconectar com essa natureza livre, né? Porque a uhum. nossa mente originalmente ela é livre, mas a Sim, gente se prende a padrões e fica condicionado ali, né? claro. Então, o Lama fez essa analogia do. Aí ele fala mente faixa um faixa 2 né? É, Mas
uma questão didática, assim, É né? Pra muito gente. bonito, é tudo muito bonito. E é bem assim, né? O que serve para cada um, né? Que está assistindo ou que vai assistir a live também, se serve pela física quântica, se serve pelo budismo, ou se servir pela bioquímica das emoções, o que importa é que a gente tem meios, né? De Uhum. falar, de atingir as pessoas e das pessoas entenderem e compreender essa verdade, que essa é imutável, né? Essa natureza livre não se muda, né? É. E eu acho tão interessante também a questão do espaço-tempo, sabe? Ah, Do é. não ter tempo e nem distância. Porque eu vejo muito assim, poxa, uma memória, a gente olha uma foto e vem aquela emoção, né? É. Então, como eu estou fazendo aqui a ligação da física quântica com a bioquímica das emoções e com as emoções, é isso. Meu Deus, a gente olha uma coisa do passado ou a gente imagina algo para o futuro e a gente consegue sentir no nosso corpo como que eu estou sentindo hoje uma dor, um aperto, ou uma saudade, ou uma raiva lá do meu passado. Se esse passado já passou, para a física Aham. quântica não passou, é por isso que está acontecendo. Como é que É. é essa coisa aí do tempo para a Então, física é o que a gente quântica? chama de não localidade, né? Que também apareceu, né, dentro do mundo quântico, né? Que o Einstein até ele duvidava que esse fenômeno fosse comprovado em laboratório, né? Ele Uhum. brincava assim, ele falava, esse é uma ação fantasmagórica à distância, ele brincava assim, que é o fenômeno do emaranhamento, né? Que você pega duas partículas, elas são emaranhadas no laboratório, depois elas são separadas em laboratórios a quilômetros de distância, dois laboratórios diferentes. E no momento que você faz uma medida na partícula A, por exemplo, a partícula B também altera Ah, instantaneamente. Então, isso que o Einstein ficava intrigado, porque na teoria da relatividade tem o limite da velocidade da luz, né? sim. Então, ele falava, não é possível uma partícula se comunicar com a outra mais rápido do que a velocidade da luz, né? Ele fala, tem que levar pelo menos o tempo da velocidade da luz para a Ah, informação ah. viajar, né, de uma partícula para outra. Mas esse fenômeno ele foi repetido inúmeras vezes no laboratório e realmente não tem nenhum intervalo de tempo, né? É instantâneo. Então, a física quântica traz, né, esse outro fenômeno, né, que a gente chama de emaranhamento quântico, mas ele não atesta que a teoria da relatividade está errada, a teoria da relatividade está certa. Os físicos eles entendem assim que existe esse fenômeno que é outro tipo de fenômeno, né, que nem os físicos sabem direito o que Explicar, acontece mas ali, que né? existe, existe. Mas que Aham. existe, existe. Ele já foi comprovado cientificamente em laboratório várias vezes, né? E o ponto? Então, a gente vai vendo Ah, que o nosso universo ele é muito mais amplo, muito mais misterioso, né? E esse foi o grande ganho da física quântica, né? Que ela trouxe assim, ela abriu, ela rompeu, né? Aquela aham. visão sólida, engessada, né? Sim, E muita coisa ela não responde também, mas ela mostra que aquilo acontece, né? sim. Então a gente tem assim, tem várias teorias, né? O David Bohm foi um físico que tinha também essa visão mais ampla, né? Sim, Ele sim. dialogava com o Dalai Lama, então ele tem uma teoria que ele fala da ordem implícita e Ah, da ordem sim. explícita. Eu uso Nossa, eu acho aquilo bastante tão essa. lindo, Nossa, né? É eu, lindo. eu faço uma analogia com a bioquímica das emoções também, que a ordem super implícita é a energia do espírito, que eu chamo que seria a fonte primordial, né? E a ordem é, implícita é a energia, o campo energético humano, enfim, essas as leis da física quântica. E a ordem explícita, então, é o nosso corpo aqui Isso. aparecendo, fazendo. Eu faço toda essa analogia também. Não, É perfeito, fantástico, né, perfeito, né? Eliane? É muito. Perfeito. E eu vejo assim, você falou em emaranhamentos, eu só vou voltar que essa palavra ficou, porque, gente, os emaranhamentos quânticos
são os nossos emaranhamentos na nossa vida. É, Porque olha só, se é por conta desse emaranhamento que uma informação se comunica com a outra a quilômetros de distância, ou não importa, né? Quantos aham. anos-luz e há quanto tempo, né? É, É por ele isso que a está gente além do espaço traz e de tempo. que até nas constelações se fala, né, dos Isso, emaranhados, ou seja, não é à toa, porque é um é, emaranhado de informação, né, Eliane? é, Essas é, informações, elas são tão emaranhadas, por quê? Porque a gente sabe, na verdade, não conscientemente, óbvio, mas a gente sabe tudo de tudo. E é muita é, informação. é. E aí a gente está ressoando aqui no nosso DNA com informações dos nossos antepassados, né? E Sim. aí a gente vai trazendo esse emaranhamento. Então, gente, quem conhece aqui emaranhamento pessoal que é falado em constelação, tá aí a explicação quântica para isso, É, né? exatamente, é maravilhoso, né? E então é lindo isso, porque quando a gente conhece um pouco da física quântica, a gente vai reconhecer, né? Como você falou, muitas experiências que a gente tem, né? Sim. Muitas linhas de terapia, como a sua, como as constelações que você falou. Você vai reconhecer ali nos Aham. modelos da física quântica, né? Olha, até o meu irmão está comentando aqui que agora, às 21 horas, ele vai fazer uma live com a minha mãe, que é a Marilise Einstein, consteladora também. Então, assistam Ah, na já sai daqui e vai sequência. para lá, já Já vai para aproveita. lá, já fica. Pode continuar, Eliane. Desculpa, te Então, interrompi. mas então é uma mudança de paradigma super importante, né? Eu acho É. crucial, porque como eu falo assim, sempre que eu vou divulgar o curso, eu comento, né, que a física clássica ela é uma física do século XIX, né? Porque na Uhum. virada para o século XX, a teoria quântica já começou a ser desenvolvida. Então, Sim. nos primeiros anos do século XX, a teoria quântica já estava, né? Em Uhum. 1905, o Einstein ganha o prêmio Nobel, né, pelo efeito Uhum. fotoelétrico, Uhum. que é um fenômeno que ele usa as leis da física quântica. Isso vem em 1905, né? Sim. Ele escreve, perdão, ele não ganha o prêmio Nobel em 1905, ele escreve um artigo sobre o efeito fotoelétrico em 1905. Então, veja, né? Bem já no comecinho. E Então, fala. passou já o século XX, nós já estamos no Sim. século XXI, né? Então, uma aluna minha de Curitiba falava, gente, não é possível, pelo menos o básico, a alfabetização da física quântica, todo mundo tem que saber, Tem não, que não dá. saber, já é tempo. É o que eu digo sempre, nós já estamos nesse tempo evolutivo. É necessário falar disso, é necessário que isso tudo venha muito mais à tona, né? E há É. pouco, até hoje à tarde, ontem eu estava olhando de novo uns estudos de um livro, e tem um cientista falecido, acho que faz uns 2 anos que ele faleceu, o Fritz Albert Popp. Ele estava trabalhando com biofótons, enfim. E ali conta a história de como foi difícil para ele no meio acadêmico. Quando ele descobriu tudo isso, ninguém mais queria, escorraçaram ele, aí É. ele perdeu todo o apoio, todo o dinheiro, enfim. Então, assim, isso, veja, ele é mais novo do que o Einstein, né? Então, assim, muito mais recente, porque ele faleceu há pouco tempo. Então, assim, é difícil É. ainda, mas é o tempo. E a gente vê que as pessoas estão buscando, estão de alguma forma É. entendendo É. isso e buscando, né? E essa forma é uma forma energética, faz parte desse emaranhamento, ou seja, né? Se isso existiu, hoje Aham. está pulsando aqui no conhecimento, assim, no querer, né? No Sim. desejo das pessoas de descobrir um pouco mais disso. E de uma É. forma didática, né? Tem que ser Aham. didático porque a gente tem que trazer para a nossa prática para poder Sim. entender. Eu É. achei tão legal aqui, no teu livro, eu tenho uma frase que fala assim, eu vou ler aqui, tá? Aham. Porque eu achei super legal. É, temos a consciência que cria o mundo material. Essa vibração inicial proposta pela teoria das cordas, que você colocou aqui, concorda exatamente com essa noção budista, né, da Uhum. consciência primordial. Então, eu acho muito fantástico, porque eu também chamo
no meu curso, né, na minha didática, essa energia do espírito de consciência primordial, consciência com C maiúsculo, e você está falando aqui da teoria das cordas e justamente comprovando, né, essa É, fonte primordial, né, Eliane? é. Isso é A lindo teoria das demais. cordas eu também achei assim maravilhoso. Eu falo, gente, os físicos já provaram cientificamente a consciência primordial e não sabem, porque não entra no paradigma deles, né? Então, Uhum. infelizmente é É, assim, mas está mudando, né? vai Tá, chegar na massa crítica, né? Eu acho é, assim, a gente chega na massa crítica de é, que desse conhecimento todo que está aumentando, está ampliando, e as pessoas vão tomando consciência, a gente chega na massa crítica e faz o salto quântico e faz o de salto humanidade, quântico. né? Exatamente. Coletivo, né? É, É, um somatório de saltos quânticos individuais aqui, de elevação de consciência, e é, chega um ponto que a humanidade toda salta junto, se é, eleva junto, vibra numa nova é, consciência, que é o que é tão falado. Só que sim. como isso não é tão rápido na nossa noção de tempo, parece Uhum. que não anda nunca, né? Mas É, se não existe tempo, não existe. está acontecendo certamente, né? É, Aqui tem uma outra frase que você até deixou em negrito, que eu achei assim bem legal também, né? Aí você disse assim: é do espiritual que surge o material, e é o espiritual que não só sustenta, mas também organiza e direciona o material, que é do David Bohm, né? Também aham. essa super implícita que você estava explicando antes, né? É. Porque a gente vê o que a gente consegue ver, né? A gente vê o que a nossa estrutura mental permite. Né? Uhum. Esse é que é o ponto, né? Também ó, já me veio outra frase do Einstein também. Fala, Ele também falava assim: o teu universo é do tamanho do seu do teu saber. saber. O que você não conhece não existe Não existe no, para no teu você. universo, né? É. E isso é interessante porque a Janaia está perguntando aqui o O nome do nome, livro. Jana, o É o quanto quanto primordial. primordial. Acho que aparece Você em. encontra, tem um Fala. site na internet do livro. O endereço é Sabedoria Quântica, o endereço do site. Só se É, colocar no Google, ou coloca o nome do livro, né? O Quantum Primordial, vai é abrir muito, lá. gente, é muito didático, é todo colorido, é muito legal, assim, como mesmo você fala, né, Eliane, é um meio hábil para nossa Uhum. consciência, para a gente entender. Eu acho muito importante, eu coloco muito isso sempre, assim, a gente precisa entender racionalmente, mesmo que a nossa mente consciente ela seja pequena, mas é importante a gente ter consciência disso tudo, que Sim, funciona dessa forma, porque é. aí nós podemos ficar mais perceptivos do que está Exatamente, porque acontecendo. aí a gente cria um observador. Porque, né, a pessoa, se não tiver um observador, o objeto não Não, surge, porque o exato, observador e o objeto surgem junto, né? Então o objeto está exato. pulando aqui, mas você não vê, porque Você não vê. não tem o observador, né? Sim, Então, é por isso isso. eu vejo muito no próprio curso, é muito interessante, que as pessoas assistem uma aula, aí, por exemplo, a gente fala de antimatéria. Uhum. Aí a pessoa depois, na outra aula, ela comenta, fala, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de antimatéria. Agora eu assisti sua aula de E antimatéria, só eu só ver. vejo negócio de antimatéria, para tudo que é lado. Eu chego numa banca de jornal, tem uma revista com capa de antimatéria. Eu estou mudando o canal da televisão, passa um documentário de antimatéria. Eu vou Uhum. fazer um exame, né, que é o PET scan, que é a Uhum. tomografia por emissão de pósitrons, né, que é antimatéria. Como é que isso apareceu assim de repente? Do Eu não nada. via, né? Então, por quê? Isso tudo já estava lá. Mas como ela não fazia parte do universo interno dela, É, ela passava o olho e não via. O nosso olho é. engana a gente, né? Sim, e aí eu coloco isso muito assim na bioquímica das emoções. Eu achei uma forma didática de trabalhar essas energias, a energia do espírito, a energia universal e a energia humana,
e dentro da nossa energia humana, né, no que nos constitui a nossa mente consciente, a nossa própria energia fluindo pelo corpo e essas emoções, como que elas interligam isso tudo. Então, é um jeito didático de que as pessoas tenham uma consciência mais ampla, assim como a física quântica, assim como vários outros temas também, porque justamente isso, agora você fez essa explicação para as pessoas que ficou muito legal, porque esse olhar realmente, né, tudo vem do nosso olhar interno. Então, Uhum. precisa ter um conteúdo, precisa Exatamente. ter esse conteúdo mental, mesmo que ele seja menor, para que você Uhum. possa entender o maior e fazer os teus saltos, que daí eles são né, instantâneos. Você vai Isso. tendo É. compreensões, porque tem mestres budistas que a gente já ouviu falar que passam ensinamento Sim. É. para que você compreenda que isso é possível e que você possa ser perceptivo dessas É. informações energéticas, né? E a percepção, eu vejo assim, é Exatamente. fundamental. E a gente só consegue É. perceber com esse conhecimento, né? Esse conhecimento teórico também, né? Interno, né? É. Ai, É. que bom, Ah, mas é que ótimo. maravilhoso. Quando você entrou em contato comigo, eu já fiquei muito curiosa, porque essa questão da bioquímica, né, das emoções, é realmente o que está no cerne, né, do processo todo ali, né? É que E- traz para o humano, né? Traz para o nosso corpo o entendimento do que está acontecendo, usando todo esse conhecimento. Claro que eu não me aprofundo, porque eu não sou física Uhum, quântica como você, mas eu uhum, explico o caminho básico da física quântica ali para uhum, chegar no entendimento de que isso vai gerar uma emoção e é por isso uhum, que você tem tal sentimento e que a gente pode transformar. E a maior uhum, prova, né, Eliane, de que existe algo, de que isso tudo é real, é verdadeiro, é a nossa própria transformação. A é, gente se transforma. Você, muitas vezes, como você falou, a pessoa aprendeu na tua aula ou leu ali no teu livro, ela transformou o mundo, ela transformou a sensação interna, ela entendeu alguma coisa, ela gera uma transformação, né? E é, essa é a grande prova, assim, de que tá tudo interligado, tudo funciona. São é, essas ondas, essas vibrações, todo esse universo que vai se comunicar com a química do nosso corpo, que nada mais é do que átomos né, vibrando, que uhum, se juntam e que vão gerar um resultado que a gente sente, que interpreta com a nossa consciência, que também são ondas ali. é, Então é tudo muito lindo, esse universo, né? é Fantástico. maravilhoso. Mas que bom. Eliane, deixa o teu. Olha só, eu até comentei, geralmente eu faço algum exercício com as pessoas, né? Uhum, Mas hoje eu vou trazer uma surpresa diferente. Eu não vou fazer um exercício, porque geralmente chega bem nessa hora. Falta assim, 15 minutos e eu tenho que fazer o exercício rápido. Hoje eu vou te passar também no teu direct depois, quem quiser, um videobook, tá? Que eu tenho para oferecer para vocês. É só pedir no meu direct ou fazer um comentário que logo agora em seguida da live eu vou deixar um postzinho com um comentário da nossa live. A pessoa pode deixar nos comentários ou no direct. Esse videobook são práticas perceptivas, tá? que Práticas legal. para que você trabalhe, desenvolva a percepção e possa ficar ligado nisso tudo que foi falado aqui na live. Então, Ah, que esse vai legal. ser um presente, em vez de eu fazer um exercício correndo, eu vou deixar esse presente. Quem quiser é só pedir no direct, mesmo que assista a live depois. Ai, que bom. Então não tem problema, vou te passar também, tá? Ah, eu E quero. e se você quiser comentar do teu, você já falou, mas diga de novo o teu site, vou mostrar de novo o teu livro. Isso, então, o site é sabedoriaquântica.com.br. Porque quando é até interessante, porque quando eu comecei, né, esse trabalho, né,
Isso já tem 13 anos, está fazendo Uhum. agora, né? O primeiro nome assim, que eu coloquei foi Sabedoria Quântica, porque é a sabedoria dos mestres, né? Aham. E a Quântica, quântica da ciência, né? sim. E esse nome ficou por muito tempo. Até quando eu comecei a escrever o livro, eu imaginava colocar o título dele Sabedoria Quântica. Aham. Mas esse livro vem sendo escrito já há tanto tempo, sabe? Aquela coisa, escreve, para, aí cozinha na gaveta, um ano, e depois... E aí, quando chegou agora, na hora de lançar, eu já achei que o termo sabedoria quântica já não estava muito bom. Aí Aham. acabei lançando com esse outro Quantum nome, né? Do quanto primordial. primordial. Mas Mas os o dois são site ficou ótimos. sabedoria quântica mesmo. Mas são ótimos. Deixa eu só responder. Uma pessoa perguntou o que que é direct. Direct é uma mensagem privada no Instagram que vai, é um aviãozinho que tem assim ali em cima. Você aperta naquele aviãozinho e você escreve mensagem direto para mim, tá? Mas estou vendo aqui. Depois você faz um comentário, Ruth, no que eu te mando, um comentário na postagem também, tá? Então, Eliane, eu gostei de sabedoria quântica também. Até eu acho, eu fiz uma analogia parecida com a tua. Eu coloco muito assim a sabedoria energética, Ah, sim. Uhum. usando a sabedoria energética, né? A sabedoria da sabedoria e a energia que justamente vai gerar em nós uma emoção. Mas que legal, gente, o livro dela é fantástico, é bem didático, tá? Ah, obrigada. E é muito legal, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho também o curso Bioquímica das Emoções. No link na bio, vocês podem ir direto para o site, que é bioquimicadasemoções.com.br, sem cedilha e sem acento. É um curso EAD, então tem acesso por 2 anos ao curso. E foi o jeito de eu conseguir trazer isso de uma forma didática, né? O acesso a essa sabedoria energética, desenvolver a percepção de todo esse conteúdo real, né? Do que realmente existe, das É, energias que envolvem a vida. Valeu, Eliane, foi um prazer enorme estar com você. Muito obrigada. obrigada. Fico aqui à Eu que te disposição agradeço o e convite. vamos Muito nos obrigada. falando. Obrigada, boa noite. Boa noite a Boa noite. todos, obrigada a todos. Vou encerrar Beijo. aqui. Beijo, até mais. Até. Tchau. Tchau.